Bom dia, igreja. O negócio hoje sempre é bom, mas está diferente, viu? Senhor. E só para ratificar isso, né? Eu estava entrando ali na igreja e eu estava ali no fundo, o Paulinho abrindo o culto. Abra aí 2 Coríntios. Eu disse, opa. Capítulo 5, eu disse, opa. Resumo, né? Hoje nós vamos se debruçar exatamente sobre 2 Coríntios, capítulo 5, né? Só para você ver quando Deus ele vai fazendo essas conexões, às vezes ele nos surpreende. É uma grande alegria estar com vocês nesse dia de celebração, nesse dia de final do ano, onde a gente pode sim dar graças ao Senhor. Saúdo a você que está no YouTube, é uma grande alegria ter você aqui conosco. O tema da ministração de hoje, igreja, é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, ampliando o conceito de reconciliação como um ministério, como um chamado, como uma obrigação, como um compromisso de todo cristão. Reconciliação não é apenas aquele, estou de mal, parti aqui, voltei, aquela questão muito simplória. Reconciliação é um ministério. E o Senhor, Ele é o melhor professor que existe, mas como um bom, perfeito professor, Ele nos ensina através dos nossos pontos cegos, através das coisas que a gente não percebe, e particularmente nos últimos meses, o Senhor tem trabalhado muito no método do Senhor, que não é o convencional, que mete o dedo ali da ferida, que nos gera desconforto na minha vida, a respeito do tema unidade e reconciliação, principalmente entre os irmãos de Cristo. No nosso canal do YouTube tem uma minissérie aí nos Manás, foram 7 vídeos sobre esse tema unidade, ela surge nesse pano de fundo, e a pregação de hoje é um pouco da continuação disso. E para quem está no YouTube, estamos aí com 5.997, faltam 3 pessoas, então se você não é inscrito no nosso canal, vamos chegar aos 6.000 hoje, glória a Deus, glórias ao Senhor por essa vitória. E também alcançamos a marca de mais de 1.000 vídeos publicados, conteúdo bíblico, feito com muito coração, com muito temor do Senhor. Então, se você estiver meio perdido, sem saber muito o que fazer, dá uma maratoninha lá no canal, sei lá, tem algumas horas, alguns dias de muito conteúdo bíblico, que eu creio que chega aonde a gente não imagina. E nós sabemos, meus irmãos, que é da natureza humana nós sermos rebeldes, treteiros, confuseiros, parciais, egoístas, mimizentos. Muitos de nós, está inserido em nós gostamos de ver o circo pegando fogo. Pode ver as crianças na escola. Se tem uma briga, uma confusão, ninguém aparta. Na verdade, todos cercam para ver o pau quebrar. Se vê o que hoje mais produz e bomba na internet, o hype, está sempre relacionado à treta, à confusão, à desavença, à deturpação, à difamação. E isso está inerente a nós, não a eles, a nós. E abrindo aqui o meu coração, principalmente em relação ao relacionamento com a Igreja de Cristo, eu tinha muita dificuldade, e dentro desse processo, de ver algumas coisas que você julga na sua ótica que é errado, principalmente na mídia. Isso muitas vezes trazia ira ao meu coração, muitas vezes você prejulgava, muitas vezes você falava, você às vezes se incomodava com muitas coisas dentro da igreja, fora da igreja, na igreja. E a mídia também, se você não cuidar dos seus olhos, ele é um elemento que realmente gera muita angústia no seu coração, principalmente com a igreja do Senhor. Mas muitas vezes, uma das lições que o Senhor me ensinou é que a gente não pode julgar uma pessoa que é cristão e tem fruto por um comentário ruim ou infeliz. É isso que a gente tem que ter esse cuidado. Diferente de um apóstata, diferente de um herege, é uma outra categoria. E dentro desse contexto, meus amados irmãos, chegamos ao bom e velho final do ano. Mas se nós somos treteiros, confuseiros, rebeldes, complicados, tudo desemboca no final do ano. Na festa de amigo secreto da empresa, na ceia de Natal com os amigos, tudo que a gente plantou ao longo do ano, em termos de relacionamento, ela desemboca aqui. Aí você vê amigo secreto de empresa, que a pessoa fica, que eu não pego essa pessoa, que eu não pego essa pessoa.
Isso fruto de um relacionamento o ano todo em desavença, em discordância. Muitas vezes, o jantar de família, que é para ser um momento de celebração, os olhos não se cruzam, o toque da mão é aquela mão mole assim, coisa ruim é mão mole, e coisa ruim também é toquinho mole, viu, gente? Aquele toquinho que você vai dar, que a pessoa coloca a vida nessa mão, meu irmão. Não tem abraço, os abraços não têm afeição. E isso tudo desemboca, a treta do WhatsApp, as brigas por religião, por político, tudo isso vai desembocar nesse momento do final do ano. Muitas vezes aquela passada de rasteira no trabalho, tudo que não foi resolvido chega nesses momentos. E o que é que a gente faz? A gente coloca um band-aid. A gente tenta pegar uma peneira para atrapar o sol, porque o que a gente quer é só sair em janeiro e depois a gente deixa a vida seguir e a gente vai se preocupar novamente. Dezembro de 2022, lá no final do ano, a gente tenta arrumar uma outra peneira, um outro band-aid para tentar resolver essa situação. E o convite hoje é realmente ampliar esse conceito de reconciliação. Não pense que a missão dessa mensagem é sair daqui e você, quem eu vou ter que mandar um áudiozinho para pedir? Não, é mais do que isso, gente. Que em nome de Jesus o Senhor coloque no meio do seu coração que reconciliação é um ministério. Reconciliação para o cristão é ministério. Você consegue repetir isso comigo? Reconciliação para o cristão é ministério. Não é quando eu quero, não é quando eu gosto, não é com quem eu seleciono, não é quando eu tenho vontade. E muitas pessoas dizem, qual é o meu chamado? Onde eu posso servir a igreja? Qual é o meu ministério? O primeiro deles é o ministério da reconciliação, e é para todos nós. E a palavra ministério, no original grego, ela tem a mesma raiz de diaconia, tem a raiz de serviço. Então nós, servos de Cristo, nós temos que servir o corpo de Cristo com a reconciliação. E reconciliação é remover a discórdia, remover a desarmonia. Então, nós somos servos de Cristo, ministros da reconciliação, para remover a desarmonia. E o tema reconciliação é bem presente na Bíblia, mas só pode existir reconciliação quando ocorreu a discórdia, a ruptura. Se não ocorreu a ruptura, não ocorreu discórdia, não é preciso ocorrer reconciliação. E a grande ruptura que mudou e gerou esse DNA pecaminoso em nós foi Adão e Eva, que caíram e ali o ser humano caiu e se tornou um rebelde, como a palavra de Deus nos fala, inimigos de Deus. Todo aquele que não se reconciliou com Deus é inimigo de Deus. E um exemplo emblemático no Antigo Testamento é a história de vida de Israel e o Senhor. Uma história de reconciliação e queda, reconciliação e queda, reconciliação, intriga, reconciliação e ruptura, num ciclo contínuo. E um grande exemplo de reconciliação que nós temos no Novo Testamento é o próprio apóstolo Paulo, de perseguidor, de rebelde, de inimigo de Deus, por uma cegueira, por uma falta de compreensão, ali no caminho de Damasco, ao ouvir a doce voz de Cristo dizer, Paulo, por que me persegues? Ali tudo muda, e ali ele se reconcilia com Cristo e se torna o maior expoente do ministério apostólico. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 5, por gentileza. Antes de ler, eu vou dar um breve contexto acerca desta carta. Paulo, pessoalmente, implantou a igreja de Corinto, uma cidade muito forte no império, comércio, esporte. Ficou lá por 18 anos e Paulo ele era um estrategista, ele pegava uma região, que aquela região ela existiria uma condição de se expandir territorialmente para que a palavra de Deus, para que o evangelho crescesse. E nesse contexto, Paulo, ele ficou pessoalmente nessa igreja, depois ele segue as viagens missionárias, mas ainda com um coração muito cuidadoso com essa igreja. Eu ouso dizer que Corinto era a igreja mais treteira de Paulo, mais rebelde de Paulo. Quem geralmente dá mais atenção a quem dá mais trabalho. Então, dentro da Bíblia, a maior contribuição de carta de Paulo foi a igreja de Corinto, quando você soma as duas cartas.
É uma igreja complexa que Paulo enviou pessoalmente 2 dos seus melhores discípulos, pilotão de elite, Tito e Timóteo, também para ajudar a apaziguar que o negócio não era tão fácil. Vendo nas 2 cartas, você consegue identificar algumas características dessa igreja muito claras. Uma igreja cheia de divisões, de arrogância, de individualismo, de descrentes, de crentes fracos. E uma igreja que, além de tudo isso, passou a sofrer um conflito externo através de lobos, falsos mestres, que Paulo chamou até de super apóstolos. E dentro desse contexto, nós vamos ler 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 11. Diz assim o texto sagrado. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Desse texto, enquanto em muitas Bíblias já tem o título dessa subparte como Ministério da Reconciliação, eu tirei aqui 7 lições e eu dividi essas lições em 3 subpartes. Uma parte do problema, qual foi a treta, qual era a dificuldade daquele povo. Depois, o que Paulo propõe de solução para resolver aquilo. E depois, o que Paulo espera, o problema estando resolvido, ele fala, não para por aí, vocês têm que seguir nesse caminho. E o primeiro ponto é que a gente consegue extrair de 2 Coríntios 12. Todos são rebeldes, todos inimigos de Deus. Diz assim o texto. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Então essa parte final desse versículo, a gente consegue ver que existiam pessoas que estavam na igreja, dentro ou fora dela, alguns seguindo esses falsos apóstolos, mas que se vangloriavam da aparência e não do que estava no coração. Então eram pessoas que estavam, se você tem esse comportamento, que você se vangloria de você, que você é o Senhor, que o seu ego é inflado, muito provavelmente você está em rebeldia com Deus e gerando discórdia entre os irmãos. E aqui Paulo, ele trata esse ponto. E nós temos que ter esse cuidado, que não só a igreja era complexa, mas além disso, existia essa força de fora. Muito provavelmente, ou até certamente, Paulo alertar disso, é porque aqueles super apóstolos estavam ganhando mais seguidores e a igreja estava talvez ruindo nesse sentido de falsa doutrina, uma doutrina não bíblica, não centrada em Cristo, na cruz, mas centrado talvez na performance, no ego, na glória, na própria glória. E a palavra de Deus é muito claro que antes da queda o coração do homem se vai e desce,
A palavra de Deus também é muito claro que Deus ama o humilde, mas abate os soberbos. Então, que nós possamos entender que muitas vezes uma pessoa que tem esse ego, que está nesse comportamento de valorizar extremamente o que não é do coração, do que não é eterno, ele pode sim estar em rebeldia com Deus, em rebeldia com os irmãos. E tem uma frase de Blaise Pascal, matemático cristão, que ele diz, eu gosto muito dessa frase: quer que tenha estimas por ti, não fales bem de ti. Quer que eu te valorize, quer que eu tenha um apreço, quer que eu veja Cristo em você, não fale bem de próprio de você. E agora, na parte da resolução do problema, onde a graça e a reconciliação surgem, nós temos 3 pontos. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Aqui nós podemos identificar que reconciliação é graça e graça é reconciliação, os dois estão intrinsecamente conectados. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui Paulo coloca que a reconciliação e graça estão conectados. Paulo aqui fala de um amor constrangedor. Alguém já ficou constrangido por algo que você fez errado, ou expôs em público, ficou vermelho, que se lhe incomodou? Aqui Paulo está dizendo, o amor de Cristo, ele gera esse constrangimento em nós, porque é um amor tão grande, tão incomensurável, tão imerecido, que quando ele nos alcança, diz: Senhor, eu estou constrangido com esse amor. E se você ainda não sentiu esse amor constrangedor, meu amado irmão, minha amada irmã, muito provavelmente o encontro não foi verdadeiro e genuíno. E se esse amor constrangedor ele não está se retroalimentando na sua alma constantemente, muito provavelmente você está se distanciando de Deus. Porque por vezes, do nada, vem o Espírito Santo me toca e eu só tenho que dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, 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 eu não merecia, Senhor. Quando eu olho para mim, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor faz, o que o Senhor apostou, quem o Senhor é e quem eu sou, é um amor constrangedor. Mas esse amor constrangedor que nós recebemos, nós temos que multiplicá-lo e expeli-lo. Então, se você é um cristão e muitas vezes puxa na memória, tem alguém que já ficou constrangido com um ato meu de amor? Se não tem, diz: caramba, se eu estou recebendo esse amor constrangedor, esse amor não está reverberando? Não é. Paz do Senhor, irmão. Com a mão aqui, ó. Não. É esse amor constrangedor que nós recebemos, ele tem que exalar a partir de nós. O terceiro ponto, o segundo nessa subparte de graça e reconciliação, está nos versos 18 e 19, e aqui é que Cristo é a chave da reconciliação. Se a reconciliação entre o homem e Deus tivesse uma porta para passar, para atravessar, para transpassar, só é possível com a chave de Cristo. Sem Cristo, você vai ficar de um lado, Deus do outro lado. Como um Deus santo, perfeito, glorioso, consegue se relacionar diretamente com pecadores miseráveis como nós? Um Deus onde o próprio Moisés pediu: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Moisés, ninguém pode ver a minha glória diretamente e sobreviver. Quanto mais nós. E foi necessário que o Cordeiro perfeito colocasse um véu de sangue para que Cristo nos visse, não pelas nossas mazelas, mas por essa reconciliação em Cristo. Diz assim o texto: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Aqui o verso 18 começa dizendo: e tudo isso provém de Deus, graça, favor imerecido, critério a gente não sabe, recebe, agradece e segue a vida. E não pergunta muito não, porque se for querer argumentar, ele vai dizer: opa! E Cristo, ele se reconcilia, que o texto é muito claro, esquecendo dos nossos pecados. É como se estivesse lá, quem assistiu o MIB, tem aquele negócio lá, o cara vai lá e apaga a memória. É todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a mazela nesse processo de reconciliação com Cristo. O sangue de Cristo tem o poder de deletar tudo isso. E para exemplificar isso, tentar trazer um exemplo prático, quem já assistiu aqui o Chaves, gente? Quem não assistiu o Chaves não está na terra, né? Está quase uns 80 anos aí rodando aí, e sai de um canal, e você acha que o Chaves morreu, ele vai para outro, e ele começa de novo.
E um exemplo dessa reconciliação, dessa justificação de uma dívida impagável, quem é o cara mais treteiro, ruim, nó cego do Chaves? Seu Madruga. Seu Madruga é um cara bem complexo. E Seu Madruga, ele tem uma dívida impagável com quem? Com o Seu Barriga. E é uma dívida tão impagável que Chaves tem uns 1000 episódios e ela não foi paga. Imagina o valor dessa dívida. E toda vida que o Seu Barriga adentra na vila, o Seu Madruga já apresenta que vai receber dedo na cara, vai ser xingado, vai ser cobrado novamente, ele pula da janela, ele já se fingiu de morto, ele se finge de doente, ele bota a filha para tentar ludibriar, porque ele não tem condição de pagar essa dívida, e essa dívida é uma dívida impagável. Ele anda, mesmo sendo tão nó cego como o Seu Madruga é, você consegue ver que ele anda cabisbaixo quando passa pelo seu Barriga, que é uma dívida impagável. Mas imagina nessa relação tão difícil entre esses dois, do nada o Seu Barriga chega nessa mesma vila, e o Seu Madruga não conseguiu fugir, não conseguiu pular pela janela, e ele vai, o que é que eu vou fazer? E o Seu Barriga fala, dá um abraço, dá um beijo, e trata ele de uma forma totalmente diferente. É o Seu Madruga. Ficou doido? Apagaram a memória? O que é que aconteceu? Não. Nos bastidores tem alguém que foi lá no Seu Barriga, que vê essa confusão, vê essa treta, vê essa desavença, vê a humilhação do Seu Madruga, que não é muito diferente de mim e de você. Ele diz, Seu Barriga, atualiza tudo hoje. Taxa de juros, correção monetária, bota tudo, está pago. Está pago. E é exatamente isso que Cristo fez comigo e com você. Foi exatamente isso que Cristo fez comigo e com você. E Ele é a chave dessa reconciliação. Vamos ao verso 21. Reconciliação, ela se conecta com o perdão, que se conecta com a justificação. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, ele não só reconcilia, não só paga a dívida, mas ele eleva o padrão de perdão. Não é esse nosso perdão, perdoo, mas não sei se estou sentindo, perdoo, mas não sei como é que é, perdoo e vou ver o 2022 para ver como é que vai ser, não. Cristo, ele nos leva, essa reconciliação com Cristo, que nos leva a uma conciliação com o Pai, a dívida é anulada, o perdão ocorre e acontece através do sacrifício da cruz, o que chamamos de substituição. Aquele que era para levar aqueles açoites era eu e você, aquele que era para ter os cravos furados era eu e você, aquele que era para receber a cruz de espinho era eu e você, aquele que era para ficar pendurado naquela cruz até perder o próprio fôlego era eu e você. Mas aí Cristo, com a sua misericórdia, ele vai lá e pega toda a dívida. Não foi só do Seu Madruga que ele atualizou de toda a humanidade, botou, deixa comigo que eu vou pagar essa conta de uma única só vez. E ao pagar essa conta, existe uma reconciliação, existe uma substituição, existe uma justificação. Voltemos ao exemplo lá do Seu Barriga e do Seu Madruga. Imagina se o Seu Barriga recebe esse pagamento, esse montante financeiro de 1000, e vai lá quantos tempos lá de dívida, e ele recebe essa dívida e começa a passar pelo Seu Madruga dizendo, alguém pagou por ti, viu? Você é ruim de negócio, hein? Tá vendo aqui, ô, dona Florinda? Ele aqui não tem nem condição de pagar a própria conta dele não, viu? Seu Madruga seria justificado? Não. Ele continuaria com a dívida paga, mas andando cabisbaixo, andando envergonhado. Mas o que acontece nessa substituição é que o Seu Madruga ele consegue levantar sua cabeça novamente, olhar nos olhos da pessoa, porque ele foi justificado. E é isso que acontece quando Cristo, nos reconciliamos com Cristo, usufruímos do seu perdão e da sua justificação. Vamos à terceira parte e última. Agora nós vamos entrar. Paulo primeiro falou do problema, falou da solução. E ele falou, não para por aí não, você só quer receber o bônus. Depois disso, você tem que assumir uma postura que é esta daqui. A postura de um ministro da reconciliação. Vamos lá ao verso 15. Reconciliação com Cristo é morte para si. Ele morreu por todos, show de bola, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou.
Então está dizendo o quê? Bem simples. Você quer que pague a dívida? Beleza, ele paga, ele assume tudo, mas a sua vida não é mais sua. Você precisa morrer para si. Então, quem quer a reconciliação com Cristo tem que saber que existe esse pós, o pagamento da dívida. Ele assume a dívida, ele paga a dívida, ele morre por nós, ele troca o inferno de condenação por um céu de glória, mas ele diz, agora você tem que viver por mim, para que eu te guiar nesse caminho do céu de glória. Só que, numa sociedade onde o homem é o centro, fica complexo essa questão de morrer para si. Porque muitos vão dizer, Jesus, eu gostei que você pagou a dívida, legal. Falam tantas coisas boas de ti, Jesus. O Senhor é amor, o Senhor tem misericórdia. Eu gosto dessas partes boas, o Senhor vai dar bênção, vai dar vitória, não vai dar empate. Eu gosto de tudo isso, mas eu não gosto, Senhor, dessa outra parte que fala que eu tenho que amar o meu inimigo, que eu tenho que andar mais uma milha. Isso eu não gosto não, que se ele pedir a capa eu tenho que dar a túnica, Jesus, que eu tenho que ter perdão, misericórdia, que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que pegar a minha cruz. Isso aí eu não gosto, Jesus. Isso aí, Jesus, vamos dividir? Paga 50% da vida, Jesus. Eu não estou nem aí com o que você pensa. O trato é esse. Se você quer a glória e a redenção, morre para você, a glória é minha, o reino é meu, o padrão é meu, a missão é minha, quem manda sou eu. Mas o que nós temos vendo, muitos cristãos, e muitas vezes a gente até querendo entender se são cristãos ou não se reconciliando integralmente com o Pai. Eu quero fazer uma troca, paga 50% da dívida, eu te obedeço 50%. Você paga 33% da dívida, eu vou ser fiel? Não. Com Jesus é all in. Tudo dentro. Morte para si. Vamos ao verso 17, que foi o texto que o Paulinho abriu aqui. Reconciliação com Cristo torna-nos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Infelizmente, esse é um dos textos mais tirados do contexto, no sentido de uma teologia da prosperidade. Se você está em Cristo, junta todas as suas frustrações, tudo que você não realizou, todos os seus sonhos, escreve, vai escrevendo aí a lista, que agora você é nova criatura. Você é uma criatura vencedora, você é uma criatura conquistadora, Não, o texto está dizendo o que está em cima. Você morreu para si primeiramente, e pela glória de Cristo você sai uma nova criatura, à imagem e semelhança dele. As prioridades passam a ser a dele, e nós vivemos de acordo com essa nova criatura, uma criatura de origem celeste. É a reconexão com o Éden, a imagem e semelhança. Quando a gente morre, a gente começa a se reconectar ao plano inicial. É isso que acontece. Vamos ao 7º ponto, o último ponto desses 3 a respeito da reconciliação. Se reconciliamos, se usufruímos da reconciliação com Deus através de Cristo, nós nos tornamos ministro da reconciliação e um embaixador celeste. Olha o que diz no verso 18, vou ver só a parte final. Ele nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se você realmente se reconciliou com Deus, se você morreu para você, se você é uma nova criatura, você recebeu o ministério da reconciliação. Vai para o verso 19. Ao saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu a palavra da reconciliação. Então, a nossa boca, Ele nos deu essa palavra da reconciliação, que é um testemunho que nós fomos reconciliados com esse Cristo, e nós temos que propagar essa verdade, propagar esse amor, e a nossa boca está cheia dessa reconciliação. E ao verso 20, como Cristo é maravilhoso, Ele não dá toda a missão de uma vez, senão Ele sobe a régua. Olha o que Ele diz no verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamos, com o aparelho aqui embaixo está difícil, gente, tem misericórdia. Rogamo-nos vós, pois da parte de Cristo, que reconciliem-se, que vós reconcilieis com Deus. O que é que está dizendo aqui? O que é um embaixador? É o
representante de um rei, de um presidente, até mesmo de um tirano, em um território aleatório. E esse embaixador, ele está naquele território aleatório, distante, que foi enviado pelo seu rei, pelo seu senhor, mas com as características desse rei, com o padrão daquele rei, com o padrão daquele governo. Então, quando a gente se reconcilia com Deus, abre-se e a gente começa a ter contato com o reino celeste. E Deus nos torna embaixadores celestes nessa terra, para que o nosso padrão de comportamento passe a ser do reino celeste e não desse reino terreno. Nós passamos a ser embaixadores celestes, copiando o comportamento daquele que morreu por nós e pagou a nossa dívida. É isso que ele espera de nós. Mas aí vem a pergunta, no final do ano. Se perguntar para a nossa família, para os nossos amigos de trabalho, para as pessoas que convivem conosco fora do domingo, da Igreja Batista Manaim, que todo mundo é uma bênção, o que é que vão falar de nós? Dos vizinhos, vão dizer o quê? Ali é um embaixador do reino de Deus, um propagador da paz, da misericórdia, do amor de Cristo, ou ali é um embaixador das trevas, da morte, da discussão, da dissensão, da intriga, do ódio? Que nós possamos refletir com isso, em nome de Jesus. A gente vai para a conclusão, refletir um pouquinho sobre essa parte final. Se você puder aqui no teclado dar como o Paulinho diz, um blimbom aqui para mim, eu te agradeço. Vamos lá. E a primeira pergunta que fica, o que é que tem a ver a igreja de Corinto, esse povo treteiro, esse povo de ego inflado conosco? Se você não identificou nada, espelho. A igreja de Cristo, infelizmente, está vivendo assim, de treta, egos altamente inflados, briga, discussão, discórdia, desavença. Mas essa graça que Paulo orientou, que ele acessou e que ele abriu para as pessoas, que Paulo disse, rapaz, a treta é tão grande que não vai lá só pedir desculpa, não manda só um cartãozinho, não tenta fazer só esse negócio que não vai resolver. Para que essa desavença acabe, você primeiro precisa se reconciliar com Deus. E essa mesma graça, esse favor imerecido, onde um só morreu por todos, está disponível para resolver as tretas não só de Corinto, as nossas, as posteriores. A chave sempre vai ser Jesus Cristo. Mas Jesus, Júnior, esse negócio de ser embaixador, ministro, essas coisas é bem complicadas. Tudo bem, então não acessa a chave, não acessa a reconciliação, caminha nos nossos próprios passos e vontades da nossa forma. Jesus, tudo bem, ele é um pai tão amoroso que diz, eu respeito o seu livre-arbítrio, mas se você quer caminhar comigo e se reconciliar com o Pai verdadeiramente, o que eu espero de você é que você seja um verdadeiro ministro da reconciliação. A Bíblia não precisa ser atualizada, gente. Não precisa ser atualizada. A igreja de Corinto está aqui hoje. E se não, Jesus Cristo não voltar logo, vai estar nos nossos netos, nos nossos filhos, porque o DNA humano é o mesmo. E uma coisa importante sobre isso, meus amados irmãos, quando a gente fala de reconciliação, é o tema perdão. Muitas vezes traz repulsa, perdoo, mas não sei o quê, perdoo, mas não sinto e tal. Uma coisa que nós aprendemos é que perdão não é um sentimento, é uma obediência. Uma outra coisa que a gente aprende sobre perdão é você cancelar aquela dívida, não necessariamente restabelecer o crédito. Tem pessoas que acham, não, vou ter que perdoar aquela pessoa, mas não necessariamente você tem que caminhar no mesmo nível que você caminhava. Você tem que dizer e entender que perdoar é apenas extrair o objeto da desarmonia. Cara, existiu essa treta, existiu essa questão aqui, a gente remove, Deus te abençoe, seguimos a vida. Se o Senhor quiser que a gente caminhe em intimidade lá na frente, é o Senhor que vai querer. Mas muitas vezes no nosso coração é egoísta, não. Se eu perdoar, aí eu vou ter que... Não necessariamente. Perdão é libertação para você e para o próximo. E dentro desse processo de perdão, e um dia fazendo o devocional, ainda sendo moído nessa temática, né, que quando você... Cristo não nos deixa nas cordas, não. Você está nas cordas, ele continua batendo. Ele continua... Quando você acha que tomou um fôlego, não, tem mais... Mas isso é puro amor. A palavra de Deus fala, aquele que não exorta, não ama. E Ele quer que a gente possa evoluir a estrutura do varão perfeito. Eu estava um dia em casa orando,
E o Senhor fala, liga para aquela pessoa e pede desculpa. Eu disse, como assim, Deus? Eu ligar e pedir desculpa? Na minha visão, na minha concepção disso aqui, eu acho que eu não estou errado, Senhor. E se eu estiver errado, no máximo 90-10. 90 de lá, no máximo, Deus. 95-5, 92-8. Então, Senhor, se tem alguém que tem que pedir desculpa, é de lá para cá. Jesus, eu não te perguntei, estou te mandando. Aí quando Deus fala com a ordem, meu, o evangelho ele se resume a receber ordens e obedecer ou não. Evolução com Cristo se resume a receber ordem e obedecer ou não. Se você não obedece, você patina naquela mesma lição, naquela mesma mediocridade, naquele mesmo caminho. E eu vou lá, entro em contato com aquela pessoa, peço desculpa, ele também pede desculpa e vida que segue. A desarmonia foi, talvez muito tempo eu nem o encontre, como não encontrou, assim, tem uns 3 meses que aconteceu, e talvez nunca mais o encontre, nunca mais caminhe junto. Mas a desarmonia foi tirada. E se eu o ver, ou se ele me ver, em algum momento ninguém vai poder andar cabisbaixo ou mudar de rua. Você pode dizer bom dia, que Deus te abençoe, tudo bem? Então que nós possamos entender esse poder do perdão. Mas nesse momento assim de você receber uns punches do Senhor, não satisfeito, em outro momento ele me deu uma outra lição. Estou só confiando no pecado aqui, gente. Mas aqui, uma coisa que eu aprendi com os nossos pastores, que ninguém sobe aqui para propagar o que não é. Para propagar uma vida que não tem. Nós somos ovelhas, como vocês também são. E aquele pecado, quando a gente confessa que pecou e o Senhor nos ensinou, é para que vocês aprendam com o nosso erro e não aprendam pelas próprias questões. Um outro ensinamento que o Senhor me deu, voltando àquele tema de muitas vezes eu ser crítico com a igreja do Senhor, ser meio zeloso demais. Paulo era zeloso demais, viu, gente? Paulo não tinha mais ninguém zeloso do que Paulo. Aí Jesus falou assim, imagina uma mulher da vida, uma prostituta, ali no centro de São Paulo, ela trabalhou toda a noite ali, apanhou de um cliente ou outro, se drogou com outro, se descabelou e ao final do dia, quando todo mundo está indo trabalhar, ela sai lá do seu dia de trabalho caminhando ali. Aquela mulher ela vai ser chacoteada por uns, muitas vezes tocada por outros, muitas vezes infringidas por outros, porque ela está numa situação totalmente vulnerável. Mas imagine essa mesma mulher que sai desse dia e quem a recebe ali, do lado dela é um cara extremamente forte, extremamente grande, musculoso e vai andando de mão dada com ela sobre esse mesmo caminho. Alguém teria coragem de brincar, de chacotear, de soltar uma piadinha, de querer infringir essa mulher? Muito, com certeza não. E o que o Senhor me disse, não é um cara forte, é o Senhor do universo que é noivo da igreja, que eu ando com ela de mão dada onde ela está. E a partir do momento que você fere um irmão seu, que você machuca um irmão seu, que você julga um irmão seu, que você causa de discórdia na igreja do Senhor, você está arrumando problema comigo. O Senhor diz, a igreja é minha, eu sou o Senhor, a glória é minha, quem manda sou eu, não importa o critério, não importa quantas vezes ela cai, eu estarei lá ainda com a mão dizendo, eu te ando, eu ando com você de mão dada. A igreja vai estar me chacoteando, dizendo, esse cara é um corno, esse cara é um louco, esse cara é um burro, e Jesus está dizendo, eu não me importo, o meu amor por essa noiva é tão grande que eu assumo isso publicamente, e entro na igreja com ela de mãos dadas como um noivo. E que nós possamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes nós ferimos a noiva de Cristo dia após dia. Muitas vezes nós denegrimos, muitas vezes nós chacoteamos, muitas vezes nós plantamos discórdia, muitas vezes nós fazemos um comentáriozinho. Não é só um comentário, mas se é noiva, existe um noivo. E que nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado, meu amado irmão, isso é muito sério. O Senhor não está brincando, o noivo ele está vindo e tratando a noiva para levar, para subir, e que ele não nos encontre como um rebelde contra a noiva, porque um rebelde contra a noiva é um rebelde contra o noivo. Que o Senhor nos guie, nos mostre onde nós temos falhado. E aqui no final algumas provocações, alguns alertas, algumas reflexões para tentar sumarizar o que a gente falou aqui.
Nós primeiro, muitas vezes, focamos nas relações com as pessoas. Esse é o segundo passo. O primeiro passo tem que focar na relação com Deus, se reconciliar com Deus, caminhar com Deus, ser tratado com Deus. Não só quando aceita Jesus, vem na frente, não. A cada dia. As nossas relações serão cada vez melhores quanto mais nós estivermos perto de Deus, porque nós somos podres. Se Deus se reconciliou conosco, cada um sabendo quem éramos, por que nós não vamos ofertar essa misericórdia, essa graça para um irmão? E muitas vezes vem a pergunta, será que a gente se esforçou o suficiente? Será que ali Deus fala, se alguém pedir uma milha, ande mais uma, mas será que muitas vezes a gente tem tentado andar pelo menos mais essa milha? Ou dizer, não, Senhor, eu paro aqui e vida que segue. Obviamente que aqui a gente não está falando de graça barata para aceitar tudo, que tudo pode, longe disso, até porque o Senhor não falou, né? Se alguém te pedir uma milha, quilômetros, desvantagens ilimitados, não. Existe um momento, você tenta mais um pouco, você luta mais um pouco, você se esforça mais um pouco e talvez não dê. E ficando muito claro nessa questão de nós cuidarmos da noiva e tentar ter uma vida harmoniosa com a noiva, a gente tem que identificar o que não é a noiva. Porque para o que não é a noiva, a postura é completamente diferente. O bom pastor, ele guarda as ovelhas, mas ele bate com o cajado na cabeça do lobo. Então, contra falsa doutrina, contra falsos profetas, contra hereges, contra pessoas que têm um espírito de rebeldia intratável, a postura tem que ser outra. A postura tem que ser outra. Paulo, falando a Tito, muito relacionado aos hereges e aos apóstatas, ele disse, tenta uma vez, tenta a segunda vez, na terceira vez, deixa por si. O que eu estou falando aqui, gente, é que a gente tem que ter equilíbrio, identificar o que é a noiva de Cristo, cada um com seu nível de maturidade, cada um com seu nível de fé, e o que não é a noiva de Cristo. Com o que não é a noiva de Cristo, a postura tem que ser completamente diferente. Em Provérbios, a palavra de Deus fala, exorte o sábio, ele vai se tornar mais sábio e te ama. Exorte o tolo, ele te odiará. Como ter uma relação de longo prazo com um tolo, que você exerce, cada vez que você exorta para corrigir, ele te odeia mais. Cada vez que vai ter um momento que vai ter que ocorrer uma ruptura. Mas o grande recado aqui é que a gente busque um equilíbrio e que a gente reflita se muitas vezes a gente está agindo de uma forma desproporcional e errado com a noiva de Cristo, com o noivo todo poderoso. E tem uma reflexão, um pensamento de um alemão, Philipp Melanchthon, acho que é assim o nome dele. Ele foi um grande expoente da reforma, e imagine a luta que era a reforma, era você pegar toda a tradição católica e confrontar ela ao extremo, e já imagina quantas pessoas brigaram entre famílias, quantas pessoas morreram, tudo isso, e ele tem um pensamento para conviver na divergência que é maravilhoso. O que é que ele diz? No que é essencial, unidade. Então, para o cristão, o que é essencial? Cristo é o Senhor, a Trindade existe, Deus criou o mundo, nós vamos voltar para o céu, Cristo pagou o pecado por nós, nos redimiu. O que é essencial, gente, a gente não pode divergir, a gente não pode caminhar com uma pessoa que no que é essencial, a pessoa não crê na cruz de Cristo, não crê, não dá. Mas no que não é essencial, liberdade. Se o batismo é batista ou presbiteriano, isso muda. Isso é essencial. Se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, se é milenista, se não é, se é calvinista, se é armaniano, se a igreja é preta ou se a igreja é branca, se a mulher veste saia ou veste calça, isso são pequenas coisas que têm dividido a igreja. E ele falou sabiamente, o que não é essencial, gente, vamos focar aqui, a reforma era muito clara, o que é a escritura, só a escritura, só a fé, só a Cristo, só... O que é essencial, vamos caminhar junto. Mas o que não é, dê um pouquinho de liberdade. Tenha misericórdia desses irmãos católicos que estão aqui por séculos caminhando com algumas doutrinas, com algumas tradições. E esse mesmo pensamento dele veio quando os judeus adentraram aos gentios. Os gentios queriam colocar tudo de goela abaixo. E através de Cornélio, ali Jesus ele rompeu com isso. Ele disse, não. Foca no essencial. Essencial, unidade. O que não é essencial, liberdade. E para todos os outros, misericórdia e graça. Esse pensamento dele é magnífico. Rê, você consegue projetar aqui, Rê? Por favor? Só para a gente sumarizar aqui o que a gente refletiu aqui hoje. Primeiro, o ser humano estava em rebelião com Deus, com problema com Deus, todos inimigos de Deus. A gente tem o segundo passo, que é o que Paulo sugeriu para nós, como solução disso, que é a graça, que é a reconciliação de Jesus. Reconciliação e graça é uma coisa só. Cristo é a chave da reconciliação.
E reconciliação, ela nos leva à justificação. Só que não para por aí. O que Cristo espera de nós é que nós venhamos assumir o ministério da reconciliação, que é morrer para si, se tornar uma nova criatura e se tornar um embaixador do reino celeste. Passa mais um, Rê, por favor. E aqui tem um diagramazinho que eu fiz para tentar resolver essas polêmicas treteiras de relacionamento. Primeiro ponto, o ser humano está querendo resolver tudo que é do lado direito. Viver bem com a família, viver bem com amigos, com a igreja, com o trabalho. E esquece do lado esquerdo, que é voltar para Deus. Ponto zero, voltar para Deus. Mas a chave para isso é o próprio Jesus Cristo. Existe um grupo lá em cima onde nós temos que caminhar através do ministério da reconciliação. Nossa família, a gente não troca a nossa família. É reconciliação, é amor em cima de amor. Os nossos irmãos, tem a nossa igreja, a noiva do Senhor. Tem um homem pensador que fala uma frase que eu acho magnífica: quem é filho adotivo não escolhe o irmão que tem. Então, a gente vai ter muito irmão que a gente não gosta, e Deus, e aí, estou preocupado, você também é um adotado aqui. Venha caminhar, venha caminhar. E também com os nossos amigos, com nossos colegas, com quem a gente tem sociedade, essas pessoas próximas, um caminhão e ministério da reconciliação. Mas ao que não é a noiva, os falsos mestres, os apóstatas, os hereges, os rebeldes, os tolos irrepreensíveis, tem um momento que você tem que cortar e até mesmo defender a igreja destes. E tem um outro grupo que não se encaixa, que são os não crentes. Pessoa que não é crente, como você vai ter que tratar? Da mesma forma que Jesus tratou, pregando a palavra e buscando ver transformação. Se não quer transformação, deixa para si. A palavra de Deus é muito clara que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele fala para não sentar na roda dos escarnecedores. Então a gente muitas vezes vê a graça de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo ele não caminhou com ninguém que não aceitou as suas regras, o seu amor e a sua graça. E para o não crente nós temos que caminhar pregando a palavra com amor, com misericórdia, com oração, mas muito cuidado para não ter um tipo de relacionamento que não é bíblico. Pode baixar as luzes, por favor. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Estamos caminhando para o final. E eu espero que, verdadeiramente, da mesma forma que o Senhor tratou comigo nesse aspecto, que Ele possa de alguma forma ter colocado lucidez no seu coração quanto a isso. E a primeira pergunta para os que estão aqui e também estão no YouTube é se existe alguém aqui que ainda não se reconciliou com Deus, se identifica como um rebelde, como um inimigo de Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, não fez esse ato de fé, de reconciliação. Se tem alguém aqui, ou no próprio YouTube, eu peço que você erga a sua mão, que está aqui, e se alguém que está no chat, coloque o seu nome e a sua cidade. Nós vamos orar com você. É um momento entre você e Deus. E eu quero fazer uma oração quanto a isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua noiva. E eu te peço, Pai, se tem alguém aqui, ou alguém lá no YouTube, que te aceitou como Senhor, e proferiu essa fé, e se identificou como inimigo de Deus, que o Senhor possa reconciliar, Pai, através daquele amor perfeito de Cristo, Pai. E você repita que essa oração comigo, você que está fazendo isso pela primeira vez, você vai assistir esse vídeo depois. Senhor Jesus, eu me reconheço como um rebelde, como um inimigo, e te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus maus caminhos. Te peço, Senhor, que o Senhor me reconcilie com o Pai. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. A segunda pergunta é para aquele ou para aquela que se identifica como um crente, se identifica que ama Jesus, vive Deus, mas parou em receber a graça e não propaga esse amor, não propaga essa misericórdia, não propaga essa reconciliação, parou ali. Você não se identifica como um embaixador do reino do céu, como um ministro da reconciliação, você não se identifica. Então se você se identifica nesse momento, também eu quero orar por você. É você e Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos e irmãs, me coloco nessa oração, Pai, pelas vezes que feri a tua noiva, te peço perdão, e te peço, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor gere em nós um coração de um embaixador do reino, de um ministro da reconciliação, de alguém que realmente, Senhor Deus amado, foca mais nas coisas essenciais, naquelas que são essenciais, que nós possamos caminhar com unidade, mas o que não é essencial, Senhor Deus amado, tira de nós o olhar legalista, tira de nós, Senhor Deus amado, o olhar
sem amor, sem graça, sem misericórdia. Nos ajuda, Deus amado, a ter esse mesmo amor pela tua noiva que o Senhor tem. Eu acho que é impossível, nós nunca conseguiremos atingir esse nível de amor, que é um amor que só Deus pode gerar, que é o amor ágape. Mas nos ensina, Deus, a amar cada dia um pouco mais. Nos ensina, Deus amado, a amar a cada dia um pouco mais. Nos ensina, meu Senhor, a amar a cada dia um pouco mais. E eu queria chamar o Maná em worship, continuando esse espírito de oração, e a gente vai ter um momento de louvor, de adoração aqui. É você e Deus. Você tem direito a continuar orando, continue exaltando, continue, se tem algo a ser confessado, a pedir perdão, peça em nome de Jesus. Que o Senhor tenha esse momento de adoração com o Senhor. Tenha esse momento de adoração com o nosso Pai, com o nosso Mestre. Que o Senhor possa gerar em nós um novo coração, um novo espírito, um espírito ensinável, um espírito cheio de misericórdia. Perdoa-nos, Pai. Reflita, reflita. Se você tem se posicionado como um extremamente zeloso, como eu me vi, alguém que diz que ama a Deus, mas anda em rebelião com os irmãos. Se perguntar para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas, o que é que vão dizer? Existe um embaixador do reino celeste ali? Ou existe um embaixador da discórdia, da confusão? Você, ele ou ela, você entende que você morreu para si, que está no pacote aceitar Cristo e morrer para si mesmo? Você se vê como uma nova criatura, de uma nova concepção, de uma nova essência? Que amor é esse, Pai? Que amor tão constrangedor é esse, Pai? Nós somos constrangidos a cada dia por esse amor. Obrigado, Pai, por não desistir de nós, apesar de pecadores. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de recomeçar a cada dia em novidade de vida contigo. A cada dia que o sol nasce, o Senhor renova a esperança, Pai, de melhorarmos, de não cairmos naquelas mesmas falhas. Obrigado, Pai. Continua, Deus, a nos ensinar, a nos instruir. Precisamos da Tua instrução, Pai. Sem Ti nós não conseguiremos chegar ao final dessa carreira, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o soberano Senhor, o Criador de todas as coisas, que a graça conciliadora, reconciliadora de Jesus Cristo, aquele que morreu pelo meu e seu pecado e nos deu acesso ao Pai, e que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar nessa terra, em comunhão com Deus e com os irmãos, esteja com você, com a sua família. Vão na paz. Um excelente domingo, um excelente final de ano a todos nós. Deus abençoe.